Boa noite, quem está por aí já? Esperar uns minutinhos, né? Para ver quem que entra aqui nessa live. Vamos ver. Mais uma live aí a respeito de jogos, né? Que eu fiz o episódio, então vamos lá. Marcelão já está aí. Fabrício, caraca, quanto tempo, bicho. Belezinha, cara? Esse cara é das antigas. Vamos lá. Bom, ontem foi ao ar o episódio de Power Grid, né? Stock Companies, que é essa expansão aqui, né? É uma expansão que basicamente muda muita coisa, muda as regras, né? Não é uma expansão tão comum, as pessoas não são tão chegadas a ela, porque ela muda muita coisa, né, do jogo em si. Né? O jogo Power Grid ele tem suas regras muito alteradas. E aí a gente vai falar um pouco mais, mostrar os componentes aqui justamente para esclarecer algumas dúvidas, etc. De antemão, não é uma expansão para iniciantes. Então, se você comprou o jogo agora e quer colocar essa expansão, desiste disso. Você tem que primeiro jogar várias partidas, tentar algumas expansões para depois, né, tentar essa aqui. E outra, é interessante se por acaso alguém já tenha um conhecimento de jogos econômicos, né, para você ter uma noção do que significa, né, mexer com o mercado de ações, porque é interessante, mas se você não souber nada sobre jogos econômicos, você vai patinar demais e não vai achar o jogo nada bom. É um jogo que fica em cima do muro, né? Porque ele é o Power Grid, que é um jogo euro, clássico, bem conceituado, e os jogos econômicos, ele fica em cima do muro, né? De um lado, jogos econômicos, do outro lado, Power Grid. Power Grid sofre grandes críticas, né, com relação a não ser um jogo econômico, porque não ganha o jogo quem tem mais dinheiro, né? O jogo você precisa de dinheiro para comprar recursos, para construir as suas casas, né, os seus, enfim, para o jogo andar, né? O dinheiro é muito importante, mas você pode ter o dinheiro que for, você não vai ganhar o jogo. Ganha o jogo quem acende um determinado número de casas no final da rodada combinada, né? Então, para um jogo, por exemplo, de 4 jogadores, ganha o jogo quem acender mais casas depois que alguém conseguiu construir aí a 15ª casa, né? Por exemplo. Então, eu posso ganhar o jogo acendendo só 12, né? Eu só tenho 12 casas, mas o cara foi lá cobiçando, ambicioso, né? Foi lá construir a 15ª e não tinha recurso, ele não acendeu, ganhei. Não é comum, mas acontece, né? Já os jogos econômicos têm a premissa básica de ganhar quem tem mais dinheiro, né? Então, no final do jogo, quem tem mais dinheiro é o grande vencedor. Nessa expansão, nós temos aí 3 possibilidades, né? O jogo base, estruturado, que é esse jogo que transforma tudo, e 2 variantes. As variantes, elas são, vamos dizer assim, adaptações, e fica o jogo mais para o lado do Power Grid, porque você vai ter pontos de vitória, e os pontos de vitória talvez sejam condensados aí junto com as ações, né? Enfim. O que vem no jogo? Nessa expansão, você tem esses encartes aqui, né? Que é basicamente a empresa que você vai gerenciar, né? Então, na verdade, no jogo, quando você funda uma empresa, você ganha esse encarte, que tem aí as 3 possibilidades de usinas que você pode comprar, aqui o dinheiro que a companhia vai ter, e aqui ainda o número de shares, né, o número de ações que a companhia tem, que vão ficar em cima dela. Então, cada companhia tem aqui um total de 10 shares, 10 ações, sendo que a ação do presidente ela é valor 2, então ela é dobrada, né? Quando você funda a companhia, você é obrigado a comprar essa aqui, você é o presidente. E a partir de então, as outras pessoas podem comprar, e se alguém tiver mais que você passa essa ação para ela, troca, né, para poder que o presidente fique com essa, certo? E você tem 10 justamente para totalizar 100% do capital, né? Então, qualquer dinheiro que alguém compre uma ação, vem para a companhia. Então, a companhia tem o dinheiro e o jogador tem o dinheiro dele. Então, tem que ser diferenciado. Às vezes, eu posso gerenciar 3 companhias, mas o meu dinheiro fica separado.
né? No final do jogo, todas essas ações vão ser vendidas. E aí você vende pelo preço que está aqui no mercado. No mercado inicial, acontece essa configuração aqui. Então, as ações das empresas pretas e azul 20, amarelo e vermelho 30 e verde e roxo 40. Isso no início, né? Então é o valor da ação. Esse valor pode subir ou descer de acordo com algumas estruturas do jogo, mas, de maneira geral, no final do jogo, independente do valor dela, você vai vender as ações que você tiver. Além disso, são 6 companhias, vem 6 tabletes e tem esse aqui. Como esse jogo foi lançado em 2015 e em 2014 teve um novo lançamento, né? O Friedman Freeze lançou a edição Deluxe. A edição Deluxe ela mudou um bocado o visual do jogo, né? E colocou essa coisa que eu acho meio grotesco, né? Que é essas coisas coloridas assim. Então, essa aqui é o encarte dessa edição Deluxe. Então, as empresas, as ações são assim. Eu vou mostrar no card game da próxima edição justamente isso. Então, todos os encartes são frente e verso, justamente com essas cores que eu acho horríveis, né? E esse aqui que é o mais discreto, que é tranquilinho aqui para você entender. A mesma coisa com as ações, né? Do outro lado é um gosto duvidoso e aqui você tem um gosto mais discreto, uma ação mais discreta, né? Então, isso é o que vem no jogo, acabou, além do manual de regra. Na primeira versão, a versão mais completa, mais econômica, que ganha o jogo, quem tem mais dinheiro, o que acontece? Você tem 5 turnos apenas, né? São 5 rodadas que vão acontecer e automaticamente, ao final das 5 rodadas, ganha o jogo quem tiver mais dinheiro. Essas 5 rodadas elas são divididas em rodadas de negociações e rodadas de ações. As rodadas de ações são aquelas que você negocia ações. As rodadas de negociação, de negócio, né, de business, são ações operacionais que o jogador opera de acordo com o jogo. Importante, esse jogo pode ser jogado em qualquer mapa. Qualquer mapa de Power Grid pode ser aplicado. Já joguei com ele em Benelux, França, Alemanha, Estados Unidos, enfim. E o que acontece? Na primeira ação, ninguém tem nenhuma companhia, né? No começo do jogo, ninguém tem nenhuma companhia. A primeira coisa que os jogadores fazem é comprar e fundar companhias. Você fundou uma companhia, você é obrigado a comprar essa ação de 20. E existe um valor, né, vamos dizer assim, que cada jogador começa com uma quantidade de dinheiro, obviamente, né? Então, varia de acordo com o número de jogadores. Então, se for 2 jogadores é um dinheiro, 4 jogadores outro dinheiro e assim por diante. E aí os jogadores vão comprar essas ações e fundar as respectivas companhias. O jogador, na rodada de ações, né, de shares, que a gente chama, ele pode comprar, ele pode vender uma ou qualquer número de ações que ele queira, e ele pode ainda passar, além de se retirar dessa etapa do jogo. Quando ele se retira, ele recebe esta carta e automaticamente ele não faz mais parte daquela rodada. Se ele passar, ele pode esperar chegar outra vez dele, justamente porque ele não quer fundar uma companhia, ou ele quer ver como é que vai ficar o mercado, né? Ele quer ver como é que vão ficar as ações, enfim. Muitas vezes o cara funda a companhia e compra ações de outras companhias e, de repente, ele pode tomar essa companhia para ele. Lembrando, cada companhia vai receber dinheiro dessa compra. Então, as companhias vão ser municiadas, né, com o dinheiro dessa compra inicial. É como se realmente uma empresa estivesse lançando suas ações ao mercado e as pessoas compram as ações justamente para capitalizar essa companhia, que é ela que vai jogar. Depois dessa primeira rodada, você tem 2 rodadas de negociações, de business, que na verdade é a operação, que é, em verdade, o jogo Power Grid, com todas as suas etapas. Então, primeiramente, vamos organizar a ordem dos jogadores, né? Quem é primeiro, segundo, terceiro, último, enfim, né? Depois vai ter o leilão, né, das usinas. As usinas vão ser leiloadas e também na mesma ordem. Depois, a etapa de compra de recursos, na ordem inversa, né? Por último, a construção de casas, né, no caso, geradores. E por último, a burocracia. Na burocracia, acontece uma coisa bem diferente. Em Power Grid normal, você tem aí uma tabela que orienta quantas casas você iluminou, vai dar um dinheiro respectivo. Nesta variação, cada casa te dá direito a 10 elétrons, né? E você tem um bônus de 20. Então você tem 20 mais 10 por cada casa.
Isso vai te dar um montante que você, como gestor, como diretor, como CEO da companhia, você pode decidir ficar com o dinheiro, né, para que a companhia tenha mais dinheiro, ou você pode dividir, né, os lucros aí para os acionistas, né? Você é um acionista porque você fundou, você é o presidente, você tem ações da companhia, e tem outros jogadores que podem vir a ter. Cada vez que você distribui os dividendos, os lucros, você sobe o valor da companhia. Então a companhia se valoriza, né? É uma companhia que chama a atenção dos outros, né? Então ela ganha valor. Se você não dividir, ela fica parada naquele lugarzinho ali, certo? Detalhe, no final da burocracia, quando as pessoas ganham dinheiro, é a hora que você faz a reposição dos recursos. Apenas nessa rodada, né, nessa segunda rodada, que é a primeira rodada de operações, não tem reposição. Então os jogadores vão jogar uma segunda rodada de operações sem a reposição de recursos. Isso é bem complicado. O importante dessa ordem aqui é que essa ordem aqui vai ser transferida para o jogo. Então, no jogo, você tem lá uma ordem de jogadores que é estabelecida por isso aqui. A companhia mais barata, vamos dizer assim, ela é a primeira companhia. Então, ela tem uma série de problemas por isso, né? A companhia que é a mais rica, que é a mais valorizada, que é a mais cara, ela é a última. Mas isso é vantajoso em outras etapas do jogo, certo? Olha aí quem entrou. Ah, Luana Leonel. Um beijo, Luana Leonel. Thalitinha. Muito bom, muito bom. Bom, isso acontece da terceira rodada. Você também tem uma outra fase de operação. Então, de novo, você vai ter a ordenação, você vai ter o leilão das usinas, você vai ter a possibilidade de comprar os recursos, acender os recursos e, finalmente, a burocracia. O que acontece muito é que, como as companhias agora têm muito dinheiro, cara, esse monte de dinheiro permite que estoure a quantidade de usinas, né, de casas no mapa. Normalmente, no jogo de Power Grid, a primeira rodada, cada um constrói duas casas, né? Na segunda rodada, o cara constrói mais duas. Então, dificilmente você tem aí em Power Grid, na terceira rodada, alguém construindo 5 casas. É muito difícil, porque o dinheiro é menor, a quantidade de dinheiro é menor. Aqui, como as companhias estão o tempo todo recebendo dinheiro de fora, automaticamente elas têm mais dinheiro para comprar. Então, em determinado jogo, eu comprei aí 10 casas na primeira operação da companhia, porque tinha muito dinheiro em caixa, né? Então a companhia fez uma expansão muito grande e, obviamente, isso deu mais dinheiro, né? Jujubinha, um beijo, meu amor. Isso faz uma diferença grande no jogo, porque ao mesmo tempo que você faz essa corrida para comprar as casas e os lugares menores, você está destruindo as ações, as usinas que são de valor menor, você está influenciando o step do jogo, step 1, step 2, está mudando, e você está dando uma oscilação diferente. Então, o jogar Power Grid fica secundário, ele é diferente, porque dependendo da maneira como você joga, se você for muito agressivo, você muda muitas coisas ao longo do jogo, certo? A quarta rodada é uma nova rodada de ações, e aí é que reside, vamos dizer assim, o coração do jogo, porque nessa nova rodada de ações, de shares, você já viu que as ações subiram o suficiente para comprar ou para vender. Quando você vende uma ação, automaticamente o valor dela cai. Então, se você tinha ações de uma determinada companhia, agora você vai vender para cair, se for o caso, você vai ganhar mais dinheiro. E em nenhum momento você pode comprar e vender ações da mesma companhia. Então, se eu comecei comprando a Verde, eu não posso vender da Verde, né? Justamente para não manipular o mercado de maneira tão canalha, né? Vamos dizer assim. Né? Então, essa segunda rodada de shares, é a última rodada de shares, é o que define muito o jogo, porque se você tem uma companhia que está muito forte, ela pode ficar mais forte ou menos forte de acordo com essa negociação. Se você está sozinho, você vai ficar grandão nessa companhia, e se você não está sozinho, as pessoas podem manipular essa negociação agora. Então, é uma rodada bem, vamos dizer assim, decisiva ao longo do jogo. Né? Num jogo de 6 jogadores, isso aqui fica bem complicado. Para 6 jogadores, jogam as 6 empresas. De 2 a 5 jogadores, jogam 5 empresas. Então, dá uma diferença considerável no jogo. Né? É uma expansão muito diferente. A última rodada é uma rodada de operações de novo. Então, de novo, você vai ter a ordenação,
O leilão, a compra de recursos, a construção de casas e a burocracia. De novo, você divide o dinheiro, sobe as ações que subirem aqui e vamos contar dinheiro, né? Eu recomendo firmemente que você que vai jogar jogos econômicos de maneira geral, até mesmo o Power Grid, que não é um jogo considerado econômico, mas que envolve dinheiro, que você faça um investimento básico aí nas famosas fichas de pôquer, né? Isso é muito prático, é muito agradável de você mexer, é fácil de manipular. O dinheiro de papel do Power Grid é muito ruim, então eu recomendo firmemente, faça um investimentozinho, compre uma maleta, não precisa ser uma maleta sofisticada, mas vale demais a pena você mexer com fichas ao invés de mexer com dinheiro de papel. Isso para todo jogo econômico. Normalmente, ganha o jogo quem consegue manipular bem as ações, no sentido de comprar na hora certa, vender na hora certa, dar aquela trocar a maneira que você está conduzindo as suas negociações, né? O número de ações. Você pode ter qualquer número de ações, mas você pode ter no máximo 50% da sua companhia, né? De uma companhia qualquer. Então, se você tem 50% da sua companhia, você não quer que ninguém mais atrapalhe o seu negócio, né? Porque se o cara comprou 10% da sua companhia e depois ele vende, vai cair o valor dela, vai te atrapalhar. E aqui, por isso que eu falei que a quarta rodada é o coração do negócio, porque cada ação que é vendida da sua companhia, ela baixa 10. Ou seja, se 3 jogadores venderem, baixou 30. Ela perdeu muito valor, né? Então é um jogo diferenciado. A crítica maior que se faz com relação a ser um jogo econômico é porque o mercado fica muito pequeno, né? Só são 5 rodadas e 2 rodadas de share. Então, quer dizer, não dá para você nem ter o gostinho de agora eu comprei ações, agora eu vou ganhar dinheiro. Não, você tem que fazer a manipulação apenas na primeira e na quarta rodada. Acabou. O resto é Power Grid. Então é uma fusão bem interessante de Power Grid com os jogos econômicos e com esse mercado de ações, né? O mercado de ações tem vários jogos que são bem mais elaborados e até melhores, né, nesse sentido, porque você mexe especificamente com as ações. Então, você pegar Stockpile, você pegar Panamax, você vai ter as ações bem desenvolvidas e, obviamente, são jogos econômicos que ganha o jogo quem tem mais dinheiro. Você pegar Brás, né, jogo de dinheiro, tá lá o dinheiro no final, né, ganha o jogo quem tiver mais dinheiro. Power Grid não, é como se fosse pontos de vitória. Não é exatamente ponto de vitória, né, porque é o número de casas, mas automaticamente faz essa versão, né, ou seja, você ganha com casas iluminadas e não com dinheiro. O dinheiro não vale nada. É um critério de desempate só, apenas. É muito justo, mas tem gente que não gosta. Nesse jogo não, você tem essa fusão e isso fica meio capenga, né? Quem joga com o mercado de ações fica meio raso. Quem joga só Power Grid e não mexe com econômicos fica meio perdido nos jogos, né? E não gosta muito. Então ele fica em cima do muro. Eu acho uma expansão bem interessante para quem quer introduzir nesse mercado e para quem gosta muito de Power Grid vai poder jogar o jogo. Eu gosto dessa expansão, mas a maioria das pessoas que eu conheço que jogam comigo não gostam tanto, né? Eu acho muito interessante. Como é raro achar, conheço pouca gente que joga isso aqui, então vale a pena você conhecer primeiro antes de comprar. Mas se você quer jogos econômicos, você vai procurar jogos econômicos com mercado de ação. Se você gosta de Power Grid, só Power Grid, você fica com o seu Power Grid, compra aí 2, 3 mapas, tem todos os mapas aí no nosso canal, né, para você conhecer as várias expansões, né? Esse jogo traz ainda, como eu falei no começo, 2 variações, além dessa original aqui. Não vou dizer o que eu bebo, porque, né? Enfim. As 2 variações são bem diferentes, tá? A primeira variação é uma competição das companhias privadas, e aí cada jogador já começa com a sua companhia pronto, né? Cada jogador já começa com a sua companhia, já começa com um gradiente de dinheiro, e a única coisa que ele tem que fazer, né, é correr com essa companhia para acender o número de casas de acordo com o número de jogadores, né? Isso bastante Power Grid, né? O que tem de diferente com relação às ações? É que as ações que você tem, você pode vender, né, no mercado ao valor delas, justamente para capitalizar. E é onde você vai ter dinheiro no jogo,
né? Então você vende ações para capitalizar. E as pessoas podem comprar ações da sua companhia para ganhar junto com você. Você não divide lucro na fase de burocracia. O dinheiro fica todo para a companhia. Então é bem diferente. É um jogo, é um power grid, só que ao invés de você ter apenas o acendimento, você tem ponto de vitória e tem essas ações. Ou seja, eu posso comprar pontos de vitória, né? Eu posso comprar ações das companhias, dos amiguinhos, que eu vou investir neles. Ao invés de eu investir na minha companhia, eu estou comprando, estou apostando que os outros joguem bem também. Então, é diferente por isso. Mas cada jogador tem a sua companhia, não há uma possibilidade de você perder a sua companhia, né? Enfim. A outra variante, né, é uma variante que elas lutam para quem vai ser o maior distribuidor de energia, né? E aí é bastante complicado, porque você tem, na verdade, pontos de vitória, e esses pontos de vitória eles vão ser multiplicados no final pelo número de ações que você tenha. Esses pontos de vitória vão ser dados, primeiramente, para quem conseguir 15 casas, né? O número é 15. Quem construiu 15 casas, o jogo acaba. Então vão ser inúmeras rodadas até que isso aconteça, certo? Você tem uma rodada de shares, mas essa rodada de shares é só para você negociar as ações e aumentar o valor delas, enfim, mas você não redistribui a renda de maneira igual. E o que é importante e interessante é que no final você tem quem construiu as 15 casas, vai fazer aí 6 pontos de vitória. O segundo vai ficar com 4, depois 3, 2, 1 e o último 0, certo? Isso vai dar uma diferença grande, porque eu tenho, automaticamente, se eu tenho, por exemplo, ações da Companhia Verde, e eu sou o presidente, e a Companhia Verde bateu 15, eu fiz 15 pontos já. Aí eu tenho 4 shares da Companhia Verde, então eu multiplico 4 vezes esses 6, então 24. Então 24 mais os 15, isso já me dá 39. Se eu tiver qualquer quantidade de shares, né, de ações de outras companhias, eu multiplico ela pelo ponto de vitória que as companhias tiverem. Então vai dar uma montoeira de pontos de vitória, né, e todos eles baseados nesse share, né? Então é uma miscelânea aí diferente. São jogos interessantes, são variantes interessantes, mas nenhuma delas contempla o mercado de ações como esta que eu apresentei, tanto no vídeo como o que eu falei agora, né? Então, são maneiras diferentes de você jogar Power Grid e, obviamente, você tem 3 maneiras. Já apresentei aí 10 mapas, né? Então, quer dizer, 60 variações diferentes de jogo. Se você multiplicar pela outra expansão de usinas, né, 120 possibilidades diferentes. Uma coisa que eu li sobre esse mercado de ações aqui, ele é um módulo, né? Ele é apenas um módulo. E este módulo, ele é pontuado num jogo do Friedman Freeze chamado 504. 504 é um jogo que o Friedman Freeze fez, que assim, tem módulos diferentes. Você sorteia no dado, escolhe aí 3, 4 módulos e monta um jogo. Não necessariamente com um tema. Então isso aqui é colado, vamos dizer assim, com cuspe, né, para poder você fazer isso no Power Grid, né? Eu sempre digo aos amigos que o Friedman Freeze, para mim, é um cara genial, porque ele conseguiu pegar a Power Grid com o mapa quadradinho da Alemanha, dos Estados Unidos, e toda vez que você tem alguma crítica ao jogo, você tem um mapa que corrige essa crítica. Então, eu não gosto da aleatoriedade das usinas. Jogo o mapa da China, que as usinas são em ordem crescente. Eu não gosto que o jogo demora demais. Joga Benelux, que é um jogo mais rápido. Eu não jogo porque ele é um jogo que mexe com dinheiro, mas ele não é econômico. Jogue essa expansão, Stock Companies, que é um jogo econômico, certo? Então, várias coisas que você poderia criticar em Power Grid podem ser consertadas aí pelas inúmeras variações, expansões que o Friedman Freeze colocou no jogo, certo? Bom, alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, alguma coisa? Juliana, por favor, me poupe daqueles comentários ruins, tá? Obrigado. O que eu sempre faço aqui é comentar valores, né? Eu gosto dessa coisa de valores. Um jogo econômico básico, você tem aí ele variando
250, 300 reais em um jogo econômico bem montado, né? Daí para mais. A exceção é North American Railways, né? Que é um jogo de caixinha que você encontra por 150, 200 reais. As expansões de Power Grid, todas elas são na faixa de 15 a 25 dólares, né? De 15 a 20 dólares. Com a taxa, com o valor, etc., você tem essa expansão aí custando hoje no mercado cerca de 200 reais. Eu acho caro se você pegar só a expansão, né? Mas se ela for agregar o jogo, se o seu grupo gostar de jogar jogos econômicos, é uma bela aquisição, porque você tem uma variação muito grande. Você tem 3 maneiras de jogar diferente o jogo, então não é a mesma coisa, não é a mesma rotina. Além do que, em cada jogo, você tem essas variações de usinas, de empresas aqui fantásticas. E o jogo muda muito. Quando são 3 jogadores e quando são 5 jogadores ou 6, o jogo muda demais, porque você não vai ter dinheiro para comprar ações de todo mundo. Então você tem que talvez bloquear um coleguinha ou esperar um pouco mais, ou você vai ter que administrar muito bem o seu dinheiro. Isso faz diferença, né? Isso faz diferença. Você pode não ser presidente de nenhuma. Não quero controlar nada, quero só ficar no mercado aqui, só vendo o que vai acontecer. Talvez você não ganhe, mas você vai poder observar. Então, para expansões, você pagar tão caro, talvez não seja tão interessante. Mas para quem gosta do jogo, vale. Você no canal eu tenho aí um monte de expansões. Você pode olhar, ver qual é a expansão que mais lhe agrada e comprar, né? Como eu falei, de 10 a 25 dólares, né? Com a taxa de importação, imposto que vão cobrar, vai chegar na sua mão por 200 reais, 150 reais, né? Vale a pena? Não vale? Aí é de cada um, né? Então, esse é o valor, quanto você paga nisso aqui. Se eu não conheço jogos econômicos, eu vou partir para outros jogos econômicos e não comprar uma expansão que tenha mercado de ações para adaptar num jogo, a menos que eu goste muito, né? Então, fica aí essa recomendação, essa dica, né? Se você gosta de jogos econômicos, vá para um jogo econômico. A menos que você goste de Power Grid, porque aí você pode mesclar isso de maneira legal, né? A crítica que eu faço nesse modelo, que é o jogo que eu mais joguei, né? Eu joguei 4 vezes, 3 vezes esse aqui, é que realmente quando você tem o gostinho, ele acaba. Mas realmente, até nisso, o cara teve uma ideia genial. Porque se você alongar demais, você pode ter o mapa já completamente travado e não acrescentar muito. Outra rodada de shares talvez não tivesse mais uma valoração. Seu dinheiro já foi embora praticamente, você não tem mais como fazer muito isso. Então, ele é bem dosado, ele é muito bem dosado, né? Fica realmente um gosto de que, poxa, eu podia ter feito melhor. E aí, obviamente, você vai jogar de novo e na outra vez você vai jogar melhor, né? Você vai melhorar a sua jogabilidade, porque fica a sensação de que você não conseguiu tirar tudo que você podia, né? Pô, o cara baixou a empresa, a usina ali, o valor dela e não adiantou. Você não precisa. Eu joguei de mesa cheia apenas uma vez, a 6 jogadores, e aí fica bem complicado de você acompanhar o que está acontecendo, porque é todo mundo comprando ação, você não sabe quem tem ações de quem. Isso atrapalha. É difícil de você acompanhar, né? Power Grid, mesa cheia, é um espetáculo, mas com essa expansão fica caótico de você poder acompanhar, porque você não sabe quem está ganhando dinheiro, quem está perdendo dinheiro, como é que você vai vender, enfim. Aí você pode, como eu falei, fazer o isentão e ficar só com as suas ações ali, comprando as ações, esperando a hora certa de dar o bote, mas você não vai ganhar o jogo dessa maneira, porque 50% de uma empresa é muita, se você considerar que ela vai dividir os lucros. Então você com 10 de cada, você vai ganhar pouco dinheiro. Então é interessante que você funde uma companhia, faça ela sólida e tenha uma exclusividade, ou pelo menos que ela não perca tanto valor, né? Porque você vai investir no valor dela. Então é um caso a se pensar e a ser estudado. Você pode ter algumas jogatinas bem interessantes desse jogo, né? Mas, como eu falei, não é nem de longe
a expansão preferida dos amigos que gostam de jogar, né? Bom, comparação. Comparado a jogos, comparado a outros jogos, Power Grid não tem comparação. É o melhor jogo, ponto. Podem xingar, mas é o melhor jogo, ponto, né? Isso na minha humilde opinião. Agora, comparado a jogos econômicos, aí Power Grid, essa expansão, ela perde muito. Por que ela perde? Porque você tem que ter, né, vamos dizer assim, faz um bom juízo de mercado, né, porque você está investindo o seu dinheiro para comprar ações de uma empresa, a empresa tem um negócio, você está vendo isso tudo acontecer e beleza. Mas jogos que são econômicos, que têm o mercado de ações como grande forte e principalmente gera dinheiro e tudo mais, não são tão curtos, né? Você tem uma longevidade maior, o jogo tem 8 rodadas, 10 rodadas, às vezes os famosos 18xx são infinitas rodadas, horas e horas de jogo, né? Então é bem diferente você pegar um jogo econômico mais denso, né? Os jogos econômicos mais curtos, mesmo eles ainda têm várias rodadas, onde você aproveita, você consegue ver o valor da sua ação crescer ou diminuir, ou, enfim, você consegue empurrar esse valor de ação, né? Panamax, por exemplo, se jogam em 6 rodadas, 5 rodadas, sei lá, e automaticamente você está vendo que a ação ali vai subir, vai descer, eu tenho que competir, enfim, você está o tempo todo acompanhando, então perde para os jogos econômicos, né, de maneira geral, mas dá uma boa mesclada, né, uma boa introdução nisso aí. Bom, quanto temos aqui? Aí, meia horinha, não pretendo me alongar demais. Temos aqui quem? Cleberson Rodrigues, Alcapão Jogos, não é isso? E é isso. Se tem mais alguém, alguma pergunta aqui? Maravilha. Gente, eu não quero me alongar demais porque eu disse tudo que tem no jogo, né? Alçapão, desculpa, mil perdões, hein? Alçapão. Eu não tenho muitas coisas mais a falar, né? É um jogo que, para quem nunca jogou Power Grid, isso fica completamente aleatório. E para quem já jogou Power Grid, eu queria que fosse uma introdução legal. Mamedão, um beijo, Mamedão. Garoto, saudade de você, cara. Então, para quem quer conhecer jogos econômicos, cara, procure jogos econômicos, né? Para quem gosta de Power Grid, vai para Power Grid. Se você gostou de Power Grid e quer saber se tem alguma versão econômica, aí você chegou nisso aqui, né? Então não tem muito mais o que falar. Eu não era nem a minha intenção entrar, fazer lives sobre Power Grid, porque é para um público bem mais específico, né? De gente que já conhece Power Grid e que tem alguma opinião a respeito, né? Para quem não conhece Power Grid, você que chegou agora e não conhece, é um jogo muito interessante que no canal Marcelão Jogos Algo a Mais eu tenho lá uma série de vídeos com as várias expansões, né? A partir do episódio 71 eu tenho sempre do primeiro dia do mês eu faço um episódio contando uma expansão. Tá acabando, né? A próxima vai ser card game e por aí vai, né? E é isso, gente. Muito obrigado aí pela sua audiência, muito obrigado pela sua assistência aí, pelo seu like. Se você gostou, dê o seu joinha, compartilhe com alguém, fale da live aí para seus amigos e toda vez que eu lançar o vídeo no canal, né, no dia seguinte eu faço uma live sobre o jogo, justamente para mostrar os componentes, que eu acho que são detalhes importantes que dificilmente dá para ver, né, no jogo, né? A mesa fica mais longe, enfim. Então aqui dá para eu criticar, por exemplo, essa arte que eu não gosto, dá para falar melhor dessa arte aqui e por assim por diante, né? Falar da maleta, que é uma coisa que eu não falo no jogo, porque não dá, enfim, né? Então, fiquem todos bem, um bom final de semana aí e até a próxima, né? Um abraço para todo mundo aí.